Olá, tudo bem? Começamos mais um Opinião América News, sempre destacando as principais notícias da semana. Estou aqui na Brickell, em Miami. Hoje um domingo com muito trânsito, também tempo mais nublado, um dia chuvoso. Aliás, um final de semana com algumas alterações meteorológicas em todo o território norte-americano. Nós tivemos também, ao longo das últimas horas, os alertas de tornado nos estados do Texas e também no Mississippi. Nós vamos falar sobre alguns assuntos e eu já começo dando uma atualização sobre um assunto que ganhou as páginas dos jornais, também os principais portais de notícias: a queda do avião ali na região do Cazaquistão, avião da companhia do Azerbaijão, que a princípio a informação é de que teria caído em função do choque, a colisão com alguns pássaros, mas que ao longo da semana as informações mais detalhadas, a descoberta da caixa preta e o início das investigações das autoridades de aviação acabaram indicando que, na verdade, o avião ele foi derrubado. 38 pessoas morreram, 29 acabaram sobrevivendo nesse acidente. E há agora um choque de versões: Rússia e Ucrânia. A Rússia alega que o avião acabou sendo derrubado pela intervenção de drones ucranianos, drones esses que fazem parte, do material bélico utilizado na guerra contra a Rússia. Mas as autoridades que investigam o caso vão cada vez mais chegando à conclusão que o avião foi abatido, não se sabe ainda se de forma acidental, por baterias antiaéreas russas. Nós tivemos ontem, inclusive, o próprio presidente Vladimir Putin fazendo o pedido de desculpas formais ao presidente do Azerbaijão, mesmo não admitindo que a Rússia teria tido uma ação direta na queda dessa aeronave. Agora as narrativas vão avançar, mas tudo indica que o mistério com relação a essa tragédia seja desvendado nos próximos dias. E ainda falando, de tragédia na aviação mundial, esse domingo que acabou criando mais um ponto histórico na Ásia. A Coreia do Sul teve o seu pior acidente aéreo de todos os tempos no seu território. A cidade de Muan, o aeroporto de Muan, as imagens foram amplamente divulgadas nas redes sociais ao longo de todo esse domingo. Um avião que estava transportando 181 pessoas, um Boeing 737-800, acabou na hora do pouso não tendo controle para frear, ultrapassando a área limite da pista e se chocando contra um muro na pista do aeroporto. Uma tragédia que deixou 179 mortos. 2 pessoas, de forma milagrosa, conseguiram sobreviver ao impacto, à explosão, às chamas. O que se tem até esse momento é que, aí sim, dessa vez, esse avião poderia ter se chocado com pássaros ainda no ar. Isso acabou provocando um dano muito grave no trem de pouso, aquelas rodas que acabam sendo utilizadas no momento do pouso. E isso é facilmente perceptível, inclusive nas imagens que mostram o avião já fazendo o seu toque na pista, exatamente sem o trem de pouso.
Algumas imagens que também foram divulgadas no dia de hoje mostram o que seria uma explosão do avião ainda no ar. Nós, inclusive, na semana passada, também no Opinião América News, falávamos sobre os números da aviação no Brasil, a partir de uma tragédia local, ali em Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, um avião de pequeno porte que acabou deixando também vítimas fatais. E as estatísticas demonstrando que nesse ano de 2024, a aviação do Brasil acabou tendo aí um aumento de 92% de acidentes com vítimas fatais em relação ao último ano. Um número que acabou, de uma certa forma, dando aí a dimensão dos episódios esse ano, um número que não tinha sido alcançado pelo menos há 10 anos no Brasil. Nós vamos certamente continuar acompanhando, os desdobramentos. Essa semana será uma semana dedicada também para que as autoridades de aviação internacional possam chegar à conclusão de forma plena do que teria motivado mais essa tragédia aérea. E para fechar, rapidamente dando uma atualização sobre o Brasil, o Brasil que teve aí algumas notícias do lado político-econômico, a informação de que já há a definição do novo salário mínimo, o governo indicando que estará fazendo com que o ganho real do salário mínimo seja de 7%, portanto acima da inflação, superando o valor, a marca dos R$ 1.500. E com relação à política / justiça, tivemos também a informação do Judiciário, a Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, mantendo a prisão de Braga Neto, naquele caso que tem também alguns indiciados, entre eles o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e a volta para a prisão, logo após a sua soltura, poucos dias depois, de Daniel Silveira, o ex-deputado, esse que vem aí já ao longo dos últimos anos, numa verdadeira novela, um embate quase que pessoal, uma queda de braço. Muitos classificam que se construiu um antagonismo quase que direto entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-deputado Daniel Silveira, ele que passou a ser um símbolo desse momento, que o judiciário acaba em alguns instantes sendo questionado, com relação a esses processos que tem uma ligação direta ao espectro de direita, do Brasil, o caso do 8 de janeiro, o inquérito das fake news, e o ex-deputado Daniel Silveira acabou de uma certa forma ganhando protagonismo nessa história toda. Ele que foi flagrado descumprindo alguns requisitos, que são impostos quando você consegue a liberdade condicional. O ex-deputado Daniel Silveira, que cumpre uma pena de quase 9 anos de prisão, já estava transicionando para o regime semiaberto e tinha conseguido, às vésperas do Natal, a possibilidade de terminar com o cumprimento da sua pena em casa, desde que mantivesse as restrições impostas a ele todas em dia. E parece que isso não aconteceu. Ele foi flagrado fora do horário permitido, na rua. A alegação da sua defesa é de que ele teria tido uma emergência médica e que estaria no horário descumprindo as regras da liberdade condicional em função de um problema médico, estaria então num hospital. Mas parece que, ao ser rastreado, alguns outros endereços foram também identificados como passagem do ex-deputado Daniel Silveira, todos fora do horário permitido.
Entre eles estaria inclusive a ida a um shopping. A defesa tenta ainda relaxar a prisão, reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas, pelo que tudo indica, isso vai demandar ainda algumas provas, né, e algumas argumentações por parte do advogado do ex-deputado. Essas são as notícias. Nós fechamos o ano, fechamos mais uma Opinião América News. Eu quero, claro, aproveitar esse momento também já para deixar para você uma mensagem, né, de felicitações, de encorajamento para você que se prepara para um ano novo. E é claro, eu quero poder contar com a sua presença, como foi ao longo desses 2 meses aqui no Opinião América. Nós, daqui a alguns dias, vamos completar 3 meses de canal e estamos muito pertinho. Talvez quando você estiver já assistindo esse vídeo, nós já estaremos ultrapassando a nossa primeira barreira dos 1000 inscritos em menos de 3 meses. Eu acho que é um sinal que nós estamos indo no caminho certo, podendo contar aí com a sua companhia, podendo contar com a sua inscrição, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, com o seu like. Tudo isso dá cada vez mais força para o canal. Que você tenha um ótimo 2025, que você possa ser muito abençoado, que o seu caminho possa prosperar, possa ser aí regado de muitas realizações, de muito aprendizado, que a gente possa dia após dia caminhar melhorando, avançando como pessoa, e que isso possa em alguma medida também refletir no nosso convívio, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, junto aos nossos amigos, e que isso tudo possa servir, que a gente juntos possamos estar na direção de construir, né, uma sociedade cada vez um pouquinho melhor, sem perder a esperança. Valeu demais! Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.